Meu bom dia, aliás, já boa tarde a todos que nos assistem na manhã-tarde de hoje. Em nome do prefeito em exercício, Eduardo, cumprimento toda a mesa. Meus amigos e minhas amigas que aqui marcam presença na Casa Zé Petit Abreu. Torna-se, às vezes, muito preocupante quando o discurso da atual gestão se torna repetitivo e pouco operante. Queria pedir desde já também desculpa pelo fato de não estar com gravata, visto que não tinha sido avisado, apesar de estar no regimento, mas me passou o batido da apresentação de hoje por parte da gestão, pelo fato de não estar de gravata. Eu peço desculpas aqui perante a todos. A gente escutava na apresentação, logo quando assumiu o prefeito Oswaldo Rabelo Filho, na tribuna desta casa, mais precisamente aqui nesse microfone, inclusive a gente tem até uns discursos desses gravados, de que Goiânia ia se transformar num canteiro de obras e que as coisas iam acontecer de forma divina, visto que ele já tinha sido prefeito por diversas vezes e ia mudar a cara de Goiânia, porque já tinham passado muitos bandidos na atual gestão. Dentre os discursos que foi tecido pelo prefeito afastado Oswaldo Rabelo Filho, ele citava que iria criar um centro de hemodiálise aqui em Goiânia, naquela UPinha lá da Boa Vista, que foi inaugurada na gestão do antigo prefeito Fred, que não teve a competência de poder colocar em funcionamento, abandonada pela atual gestão e sucateada e toda assaltada por vândalos, visto que o prefeito não teve a preocupação de preservar o patrimônio público. Quando a gente vem, em outras vezes aqui no discurso desta casa, a gente vem cobrar, por incrível que pareça, numa cidade milionária como é Goiânia, que hoje se coloca entre as 10 cidades mais ricas de Pernambuco, tranquilamente, e vai se tornar entre as 6 ou 7, acredito eu, em 2020, vai depender da arrecadação. Por exemplo, que eu até em outras conversas eu tive com o prefeito Eduardo, como cobrar água para uma comunidade, por exemplo, de Mussumbu. A gente com uma cidade polo, uma cidade de referência, a antiga referência da zona da Mata Norte, hoje cidade da região metropolitana, a gente tem problemas de água dentro da nossa cidade. A gente tem problemas ligados a medicamentos em algumas unidades de saúde da família, que antes eu não tinha um atrevimento de dizer, visto que eu estava muito curto, mas hoje eu posso dizer com propriedade do que vou falar. A secretária mais incompetente que já passou dentro do município de Goiânia é essa que aí está. A mais incompetente, não é culpa dela, ela não sabe gerir Secretaria de Saúde do tamanho de Goiânia, não sabe. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são os números que apresentam. Inclusive, eu queria até abrir um parêntese aqui, um alerta, uma denúncia aqui, de que eu tomei conhecimento de que os medicamentos que foram comprados, grande parte das notas da empresa vencedora não apresentaram as notas, as certidões negativas. Eu não sei até que ponto isso procede. Mas, se não for respondido o nosso ofício, que vai ser encaminhado para a Secretaria de Saúde, eu vou ter que acionar o Ministério Público, visto que o Ministério Público tem que ser respondido. Vários requerimentos em relação a licitações, ofícios, que são encaminhados para lá, não são respondidos para essa casa. Inclusive, as certidões negativas, segundo denúncias que nos foi passado, não foi apresentada pela empresa vencedora da compra de medicamentos. E houve a entrega de grande parte deles, visto que foi publicado até no site da prefeitura. Cobramos aqui por diversas vezes ônibus dos estudantes, que na grande maioria das vezes é encabeçado pela vereadora Olga Sena e pela grande maioria dos vereadores dessa casa. Ônibus dos estudantes. Estamos impedindo os estudantes de se capacitarem. Uma cidade que o problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro.
Inclusive, diante da minha cobrança, eu respondo ao inquérito policial que foi registrado pelo atual prefeito, Eduardo Honório, na delegacia de polícia, que foi encaminhada para o Ministério Público, e que tenho a certeza de uma coisa: bandido e criminoso eu não sou. Nunca respondi a um crime e tenho minha ficha limpa e o meu CPF extremamente tranquilo. Mas pode tocar aquele registro que foi feito lá na delegacia, porque eu acredito que aquele lá de cima, quando me fez, esqueceu de me botar um sentimento chamado medo. Não devo nada a absolutamente ninguém. Tenho a minha ficha limpa, visto que quando me tornei vereador em 2012, ganhei a eleição surpresa de muitos e fui o vereador que tive a maior margem de votação dos remanescentes quando fui reconduzido para essa casa. A gente, quando vai num tribunal de contas e a gente vai acionar a justiça para tentar cobrar moralidade em relação a algumas licitações que são feitas, dentre elas são travadas, é quando a gente levanta, por exemplo, aqui na tribuna desta casa, de que a ANCAR seria a vencedora da licitação que iria pavimentar ruas já pavimentadas, no valor de 3 milhões ou próximo a isso. E faria-se a compra de 6 milhões de veículos, se for fazer um cálculo rápido, 200 carros populares, sem a mínima justificativa, pelo menos para essa casa, não foi justificado absolutamente nada. 200 carros populares no valor de 30 mil, vai dar aproximadamente 6 milhões de reais. Inclusive tiveram a preocupação, que tomei conhecimento, de que parte desses carros seria para comprar ambulância. Por que não apresentou essa casa para dizer o motivo pelo qual a necessidade emergencial da compra desse valor exorbitante de 6 milhões de reais, visto que essa casa não tinha conhecimento? Várias visitas foram feitas no SAMU e, pasmem, o SAMU nunca tinha sido desativado desde que foi inaugurado no final de 2005, início de 2006. Na atual gestão, ele já foi desativado por 3 vezes, por manutenção de ambulância. E a secretária, de forma leviana, só posso justificar dessa forma, disse que é porque as outras gestoras não fizeram a manutenção da ambulância. E quando a gente faz a vistoria e denuncia no Ministério Público, por exemplo, que o TFD, as licitações estão sendo feitas de forma errada, porque trata-se de verba federal, a secretária de saúde tem a ousadia de ir para uma rádio e dizer que os vereadores da oposição estão impedindo que os servidores, os pacientes acometidos por o tratamento fora do domicílio, para pacientes de câncer, pacientes que têm moléstias graves, a culpa foi dos vereadores que cobraram que a licitação fosse bem feita. E eu cobrei ela aqui em cima, e disse que jamais iríamos agir dessa forma, desde que o governo trabalhasse de forma clara, transparente e principalmente correta, justa, que é como deve ser feito. Quando se faz uma licitação de algumas ruas, por exemplo, para calçar Rua da Baixinha, Rua Direita, popularmente conhecido, a gente travava e apresentava no requerimento, que foi apresentado, essa denúncia já foi feita, e que existem outras ruas que devem ser priorizadas dentro de Goiânia. Como foi citado aqui por outros vereadores, uma margem da PE, por exemplo, torna-se impossível de você passar na rua, não é de carro, de moto, não, é de pé. Você não anda na rua. E a gente vê um loteamento Boa Vista, por exemplo, sem a mínima preocupação em colocar pedras naquele asfalto, por exemplo, que é uma comunidade que cresce e vai crescer mais ainda. Não precisa ser nenhum entendedor para poder tomar conhecimento de que a comunidade de Boa Vista vai se tornar cada vez maior com o passar dos anos. E foi por essa preocupação que entramos com outra. Estou até passando de primeira mão aqui para vocês, o vereador Renato já adiantou, não ia nem falar. Mas o PCE provavelmente deve agir sobre isso aí também, visto que existe uma coisa chamada prioridade no que diz respeito aos levantamentos que devem acontecer na atual gestão e não está sendo feito. Não que eu não queira que ruas sejam asfaltadas,
mas eu quero que as ruas prioritárias dentro de Goiânia sejam asfaltadas. E as que mais necessitam não é nenhuma da que foi citada na atual licitação. Não pense, Eduardo, que... E eu queria até dizer, eu não consigo ter mágoa pessoal de Eduardo. Não consigo ter mágoa pessoal de você. Diferente de outras pessoas que fazem parte da sua gestão. Eu tenho mágoa pessoal, mas de você não. Eu às vezes percebo que você tem muita boa vontade de querer acertar. E eu faço de parte do discurso do vereador Renato, o meu discurso também. Faça valer o poder da sua caneta. E jamais enxergue esse vereador aqui como um arquirrival seu. Mas uma pessoa que clama pelas necessidades do povo, que constantemente, como você, eu ando pelo meio da rua e percebo que as pessoas me param e dizem, quando é que vai dar um basta nesse desmantelo de Goiânia? E a gente, como vereador, legislador, fiscalizador do município, temos por obrigação de fazer valer o dinheiro público. Bem citado aqui, torcemos muito para que a atual gestão, nesses 2 anos agora... Vereador. Eu vou finalizar agora. Torcemos muito para que a atual gestão ela sinalize de forma positiva nesse segundo biênio. Não está sendo fácil para ninguém, principalmente para aqueles mais necessitados. Mas nem de longe, a atual gestão está sinalizando em relação aos anseios do povo de uma forma geral. Torço para que dê certo, essa Câmara vai estar de portas abertas para aplaudir quando fizer correto e para fiscalizar quando estiver errado. Muito obrigado, senhor presidente.